se é sexta-feira, tem o quadro Histórias Inspiradoras. Nessa sexta, eu tenho o prazer de receber aqui uma pessoa que transformou um momento de recuperação em um momento de virada na vida. Professor Luiz Francisco, ele que em 2014 sofreu um acidente de moto e no período que estava de recuperação em casa, decidiu então elaborar apostilas para poder ter um material para alunos, o material de inglês, e hoje vive exclusivamente da profissão de ensinar inglês, de ser professor de inglês. Professor, muito obrigado por atender ao nosso convite, por participar do Bom Dia Litoral de hoje. Como é que foi esse momento? Você tinha acabado de sofrer um acidente em 2014, em casa se recuperando, e você teve essa ideia de, não, nesse momento de recuperação eu vou então aqui elaborar apostilas para poder ter um material. Como foi que surgiu essa ideia? Seja muito bem-vindo. Bom dia, Pierre. Bom dia, telespectadores. Então, na verdade, eu já trabalhava como professor de História, que é a minha primeira formação, e à tarde eu trabalhava como professor de Inglês. E quando eu quebrei a perna, foi aquele período de que você fica com muito tempo ocioso, e eu pensei em fazer alguma coisa produtiva, né? Como eu sempre gostei de estudar, ler, eu pensei, mas eu estudo tanto, eu leio tanto, eu vou começar a produzir o material do jeito que eu acredito que a educação deva ser, de uma forma divertida, que seja adaptada a essa nova geração. Porque a forma que a educação foi na minha época é muito diferente de hoje em dia. Então foi essa a ideia que eu tive. Como eu consigo transformar a educação e aliar o ensino com a tecnologia de hoje? Então essa é a missão que eu tenho, transformar a educação com o auxílio da tecnologia em algo muito divertido, que o tanto crianças, jovens e adultos estejam na sala de aula e estejam se divertindo, e a aula, já acabou a aula, me diverti tanto, passou, aprendi, e assim, foi essa a ideia que eu tive. O que eu acho muito interessante na metodologia que você implementou é utilizar o dia a dia, como videogame, como séries, como filmes, para poder fazer com que a aprendizagem do inglês ela seja ainda melhor. Eu vi que você utiliza muito os games, né? Então a juventude hoje, a galera, até os adultos, né, jogam bastante, curtem bastante, e tem muitos que acabam aprendendo inglês através de videogames. Eu, por exemplo, eu não falo inglês, mas o conhecimento que eu tenho é através de jogos. Lá, quando eu era adolescente, quando eu era um jovem adulto, eu jogava muito Final Fantasy. Então, aprendi muito sobre inglês através do videogame. Você acredita que essa forma mais leve de passar o inglês para o estudante acaba sendo até mesmo melhor para que ele aprenda uma língua diferente, uma nova língua? Com certeza, na verdade essa foi até a minha tese de TCC, né? Como os jogos eletrônicos podem ajudar na aquisição da língua inglesa. E na verdade isso daí foi no convívio com os alunos, conversando. Ainda eu brinco com eles, eu falo que só jogo old school, é Mario, Sonic. e essa questão de termos eu aprendo com eles até hoje. O último termo que eu aprendi foi OP, que são termos que hoje em dia os jogos já estão um pouquinho atrasados, eles trazem para a sala de aula, então tem essa interação, os alunos me ensinam e eu ensino os alunos. Então essa ideia de trazer os jogos traz com que os alunos venham para a escola com aquela vontade, não, hoje eu vou lá e vou me divertir além de aprender. Então, quando eu trago os jogos, eu trago essa alegria para eles estudarem junto com o método em cima, porque não é só jogar. Eu paro o jogo, eu explico. Não, o que é aquilo ali? Tem a parte da gramática junto, porque eles estão em período escolar, precisa disso, daqui a pouco eles vão fazer um vestibular, cai aquilo ali, é pedido gramática, termo técnico. Então, é tudo pensado, é tudo estudado cientificamente para que seja entregado um material com qualidade. E a questão dos filmes é o que mais representa a realidade, porque são duas pessoas conversando, tem barulho, tem chuva, tem discussão, tem sentimento. Então, quando eu trago os nativos para conversar com os alunos, eles percebem que a série é o que mais retrata a realidade. Eles dizem, professor, bem que você falou que quando junto os sons ali, eu vi ele falando, que legal. E depois que eles conversam com o nativo, eles se sentem bem assim, sabe? Eu falei, viu, pessoal, assistam um episódio de série por dia que o inglês de vocês vai alavancar.
Então, essas ferramentas que não tinha na minha época, né, que era muito mais difícil, hoje está na palma da mão deles, eu tento fazer com que eles consigam achar uma forma divertida para estudar em casa, que está tudo hoje está um pouquinho mais fácil com a tecnologia, né? É só achar um jeito de motivá-los para estudar. Pois é, professor, temos aqui inclusive imagens, uma turma, imagino eu, alunas suas, suas alunas, e quando você vê assim uma foto como essa daí, uma foto de um momento de descontração, ali vocês estão se divertindo, mas também estão aprendendo, você também está ensinando. Qual é o sentimento que passa quando você pensa, poxa, em 2014 eu sofri aquele acidente de moto, fui para fora anos depois, fui para Londres, Irlanda, aprender, para poder também ensinar. Passa todo um filme pela cabeça quando você vê uma foto como essa? Na verdade, esse daí foi até uma técnica que eu aprendi em Londres, chama Spelling Bee, que é o nosso soletrando lá do Luciano Huck, na verdade. Só que eu introduzi o torta na cara, então nós passamos algumas aulas aprendendo palavras e aprendendo a soletrar. Então tem ali na imagem amarelo, são os flashcards, que é uma técnica que nós utilizamos na escola. Eu vou passando as imagens e os alunos têm que falar o que está na imagem. Então ali era uma competição, eu mostrava a imagem, o aluno tinha que bater, falar o que estava na imagem e soletrar. O que acertasse podia dar uma tortada no amigo. Então eles treinaram muito, treinaram em casa, eu mandava a lista de palavras, eles treinavam com os pais foram no dia assistir, então foi uma interação, aluno, escola e família, que a missão da escola também é isso, né? Trazer os pais também para participar da vida escolar dos alunos. Então foi muito legal, porque os pais vieram, se divertiram, deram risada, os alunos ensinaram os pais, às vezes o pai errava a pronúncia, o aluno corrigia, o pai dava risada, então foi bem bacana. Então essa daí é uma atividade diferente, que vai ter em novembro agora a segunda edição, que os alunos gostaram tanto que vai ter mais uma agora. Vai repetir. Isso. Temos mais fotos, Gabi? Outros momentos? Esse momento aí, professor. Agora em 2022, né, nós fomos a escola foi eleita como a melhor escola de 2022 no quesito qualidade e atendimento em Paranaguá. Então, o Instituto Unit nos presenteou, né, com esse certificado. Então, está aí a equipe da escola, né? Eu fico muito feliz de dizer que o rapaz de branco ali, o Cauê, ele começou a estudar comigo com 13 anos. Nessa semana ele fez aniversário, 19, foi para a Irlanda comigo e virou professor. Que legal. Então eu comecei a treinar ele, né? Começou a estudar comigo, depois eu treinei ele para ser professor. Hoje ele é professor lá na escola. O rapaz alto ali também foi meu aluno. Além da aula de inglês, ele também é professor de matemática lá. Porque eu dou aula de inglês, minha esposa dá aula de português lá e uma hora dá aula de matemática. Também damos aula de xadrez. E também tentamos apoiar o xadrez em Paranaguá. Então, nós também fazemos algumas bolsas de xadrez também para os jogadores aqui infantis de Paranaguá. E também tem a professora de ensino infantil, que é a Thaís, e a secretária é a Jéssica. Então, essa daí é a equipe que eu dependo deles também, né? Toda uma equipe para entregar a melhor qualidade possível para os nossos alunos e pais, né? Porque os pais também fazem parte de toda a história da escola e o conjunto da escola, né? Pois é, você tocou num assunto muito importante, que você citou aí já sobre um pouco, né, óbvio, da sua viagem para fora, de alguns momentos, né? Você esteve em Londres, esteve na Irlanda. Da Irlanda foi mais recente, né? Sim, sim. Que foi agora, nesse ano de 2022, sim, né? Sim. Eu lembro, inclusive, porque o pessoal de casa não sabe, mas eu e o professor Luiz fazemos crossfit, fazemos atividades físicas no mesmo local. E eu não fazia ideia, inclusive, né? Eu não fazia ideia que a gente fazia atividade física no mesmo local. Ontem eu descobri, daí eu já lembrei de um dia você falando, porque eu tô indo para Irlanda, lá no grupo de WhatsApp do CrossFit. E, professor, você acredita que ao ir para fora do país, ao estudar, se especializar, inclusive com a companhia de alunos também, esse aluno que você acabou de citar aí de 19 anos, que foi também e agora virou professor, você acredita que forma uma equipe coesa e que vocês conseguem trazer para o dia a dia do aluno a realidade do que é vivenciado, de fato, o que se encontra de dificuldade fora do país? Com certeza. Inclusive aquela foto ali da direita é que mais explica o que você descreve o que você está explicando. Aquela senhora que está ali é a Tina, né? A pronúncia é Tina. Ela é uma irlandesa, uma nativa, e ela foi a host mother da Isadora ali, que foi a minha aluna também. Então, uma nativa, fala uma palavra de português, e a Isadora passou 3 semanas com ela só falando em inglês. E nós fomos visitá-la
Um dia passamos lá toda a tarde conversando com ela. Ela explicou a história da família dela, a história da Irlanda. Andamos com ela na praia, passamos várias horas conversando com ela em inglês. Então, aquilo ali é realidade. Nós fomos ao mercado com ela. Tem até alguns vídeos que eu fiz com os alunos, postei nas redes sociais. O professor Cauê comprando remédio, o Jean comprando sorvete, a Isadora comprando roupa, conversando com o atendente. Então, aquilo ali é o inglês na prática, a vida real. Então, o intercâmbio foi para finalizar com chave de ouro todo o estudo que eles fizeram, desde o inglês básico até o avançado, e fechou com chave de ouro com o intercâmbio. Então, agora, 2 com 19, uma menina que vai fazer 16 agora, com certificado internacional de proficiência na língua inglesa. E ali, da esquerda, foi a escola que nós estudamos lá, né? Eu fiz agora uma especialização em inglês para negócios, e eles fizeram em inglês geral. E nós estudamos na International House, lá na capital da Irlanda, Dublin. Então, tá ali a fotinha da gente. Que legal, interessante. Professor, a gente poderia passar o dia inteiro aqui conversando, contando só a sua história. Infelizmente, o nosso tempo é limitado, então eu quero pedir um favor. Olhando para aquela câmera ali da ponta, que você mande uma mensagem para quem está em casa, tem vontade de empreender. Você passou por uma situação muito peculiar, que foi o acidente, e transformou esse momento num momento de crescimento pessoal e profissional. Então, manda uma mensagem para o pessoal de casa que sonha em ter o seu próprio negócio. Pode ser uma escola de inglês, pode ser um outro negócio, mas sonha e tem esse medo, esse receio. Mande uma mensagem incentivadora para essa pessoa. Então, pessoal, eu também tive esse medo. Eu recebi muito apoio da minha família e o principal que me motivou mais é a vontade de sempre crescer e nunca desistir. Tava ruim, mas eu pensava, eu não posso desistir, vai dar certo. Se eu desistir lá na frente, eu vou me arrepender e sempre vai doer. Eu prefiro a dor de ter tentado do que a dor de nunca ter tentado. Então, eu tentei, tá dando certo. Eu quero que dê ainda mais certo, quero levar mais alunos para intercâmbio, quero promover o ensino da língua inglesa em Paranaguá de uma forma divertida. Então, para todos que têm essa vontade no seu negócio, eu quero, não sei, se você tentar colocar todo o seu esforço, todo o seu coração, toda a sua mente, toda a sua vontade, trabalhar de verdade, às vezes sacrificar um final de semana, vai dar certo, porque com vontade, com trabalho duro, todo sonho dá certo. É só trabalhar com muita vontade, com a ajuda dos familiares, com o coração, que tudo dá certo. Professor, muito obrigado pela participação, muito obrigado por contar a sua história para nós da TVCI e, é claro, para o pessoal de casa. Isso, eu vou mandar um abraço para minha sogra, Dona Maria, que sua fã, assiste todas as manhãs. Dona Maria, um beijo, muito obrigado por acompanhar o Bom Dia Litoral sempre. Um beijo, Dona Maria. Agora sim, na câmera certa, muito obrigado pela companhia sempre. Professor, um abraço, até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.